pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo aqui eu quero apresentar mais um dos meus jogos. Esse aqui é um jogo de carta chamado Gauss 101. Esse jogo é um jogo de vaza de cartas que também tem aquela mecânica de tapa, que a galera gosta bastante, a meninada geralmente gosta bastante desse tipo de jogo. Então a ideia aqui é trabalhar matemática, tá? Ensinar conceitos como tabuada, números primos e até quadrados perfeitos. Não só ensinar, como revisar e usar o jogo como uma espécie de fixação, tá? Então, sem mais demoras, vamos conhecer o jogo. Bora lá. Bom, vamos iniciar explicando a anatomia de cada carta. Aqui temos as cartas que determinam os objetivos de cada rodada. Aqui nós temos as cartas principais e aqui nós temos duas cartas que são colinhas para jogadores mais novos que ainda não decoraram a temida tabuada. As cartas principais do jogo são, na verdade, uma soma que tem duas parcelas que somadas sempre darão 101. Perceba, 98 mais 3 é 101, 76 mais 25 é 101, 100 mais 1 é 101 e assim por diante, tá? Perceba também que cada número ou cada parcela dessa soma tem uma palavra correspondente a ela e perceba que dentro da carta, tá? Dentro da mesma carta, as palavras elas provocam uma espécie de trava-cérebro. Então, ó, são palavras parecidas. Perceba que nós temos saco e sapo. Aqui nós temos moça e onça. Aqui nós temos zinco e zebra. E assim por diante, tá? Essa é a ideia das cartas principais. Nós temos aqui as figuras, mas as figuras também estão invertidas. Perceba que tem rancho e aqui tem uma foto de um ranchozinho aqui. Do outro lado é ganso, perceba, é ganso, só que a figura do ganso está do outro lado, também para confundir mais ainda o cérebro dos jogadores. As cartas de objetivo, por sua vez, têm como função demonstrar o que nós estamos procurando, o que nós queremos na rodada vigente. Então, ó, perceba, essa carta aqui, ela diz que nós precisamos encontrar múltiplos ou divisíveis por 3, ou seja, a tabuada do 3, números que façam parte da tabuada do 3. E quando encontrarmos esse número, nós precisamos dizer a palavra correspondente ao número, como nós vimos lá nas cartas principais. Perceba que nesse caso aqui, ó, também temos a tabuada do 3, mas aí nós não podemos dizer a palavra, nós temos que dizer o número. E mais para frente eu vou explicar como fazemos isso. Então temos aqui, ó, múltiplos de 7, de 4... de 9, de 6, de 2 a 10. E temos aqui, ó, dois objetivos especiais, que é números primos de 1 a 100, né? Lembrando que nós temos parcelas de 1 a 100, tá? E também quadrados perfeitos, tá? Então são aqueles números que têm raiz quadrada exata. Bom, como funciona o setup do jogo? Primeiramente você vai decidir se vai usar a cola ou não, tá? Então aqui nas colinhas nós temos, ó, todos os múltiplos de 2, toda a tabuada do 2 até o 100, do 3, do 4, do 5, do 6, tá? Do 7, do 8, do 9, do 10. E aqui nós temos a lista de todos os números primos até 100 e de todos os quadrados perfeitos de 1 a 100, beleza? Aí você decide, né? Se vai querer jogar 100. Jogar 100 é mais legal, né? Mais emocionante, né? Só que é um nível mais avançado para pessoas que conhecem esses números. Crianças, se forem jogar, provavelmente vão, né? Se não aprenderam ainda, vão usar a colinha. Isso é até importante, é até interessante, porque eles vão acabar aprendendo jogando o jogo, ok? Então, ó, o setup funciona da seguinte forma. Primeiro você precisa definir o nível de dificuldade. Você pode jogar só com as cartas de número, então na hora de bater você não precisa se preocupar, porque sempre vai ser o número. Ou você pode jogar no nível um pouquinho mais avançado, só falando a palavra, e aí você precisa ficar atento à palavra correspondente ao número, tá? E aí é um pouquinho mais difícil. Ou então você pode jogar tudo misturado, tá? Você pode jogar aqui, ó, tudo embaralhado. E aí, na hora de jogar, você precisa ficar atento ao objetivo da rodada para saber se você vai falar o número, né, que você vai bater, ou se você vai falar a palavra correspondente a ele, ok? E aí você decide também se vai colocar as jogadas especiais, que é o quadrado perfeito e números primos. Então, o nível mais avançado que existe no jogo é usar todas as cartas de objetivo, né? Você embaralha elas aqui, não usa a colinha
E aí você vai aqui, ó, selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas e as outras voltam para a caixa. Então aqui nós temos os 6 objetivos do jogo que vão sendo demonstrados rodada a rodada. Depois você vai pegar aqui as cartas principais, você vai dividir pela quantidade de jogadores, tá? Quantidade igual para os jogadores. Então vamos dar um exemplo aqui, se você estiver jogando em 5 pessoas, aqui tem 50 cartas, você vai dar 10 cartas para cada um. Se por acaso for uma quantidade em que sobre cartas, você descarta as cartas que sobrarem, tá? E aí elas não participam do jogo. Então, uma vez distribuídos aqui, tá? Então eu vou fazer aqui bolinhos aqui, simulando uma partida. Então, quando começar a partida, vamos revelar o primeiro objetivo. E o primeiro objetivo é tabuada do 9, tá? E tem que falar a palavra. Então, cada jogador vai colocar uma e sucessivamente trabalhando aqui, né? Jogando cada um em seu turno, até que saia um múltiplo de 9, tá? Por enquanto não saiu nenhum. Vamos lá, ó. 28. Deixa eu ver, 4 vezes 9, 20. Não, peraí, vamos lembrar aqui. Vamos deixar rolar um pouco mais. Aqui, ó. 99, tá? Então, 99 é 9 vezes 11, né? Já tinha saído um aí, mas enfim, né? Esse aqui tá mais fácil de perceber. Então, ó, qual que é o objetivo? Quando a pessoa perceber esse 99, ela vai bater. E como aqui o objetivo da rodada é falar a palavra, ela vai ter que falar a palavra correspondente, que é porta, tá? Ó, 99 é porta. Se a pessoa falar 99, ou então falar outra palavra, ou outro número, o que acontece? A segunda mão que bateu leva o bolo de cartas. Agora, se ele falar corretamente, falar um número que realmente é múltiplo de 9, e ele falar a palavra correspondente, então esse bolo vai para quem bateu primeiro, ok? A ideia do jogo é fazer a maior quantidade de parcelas de 101. Depois você pode multiplicar no final para saber quanto que deu a pontuação total, mas isso não é obrigatório, mas curiosidade mesmo. O jogo termina quando as 6 rodadas acontecem, ó, depois ó, múltiplos de 3, mas tem que falar o número, depois múltiplos de 8, mas tem que falar a palavra, depois vai ser múltiplos de 6, tem que falar a palavra, depois ó, múltiplos de 2, isso é muito fácil, né? Tem que falar o número, e finalmente aqui ó, saiu um quadrado perfeito. Se nenhum jogador ficar com a mão zerada, o jogo termina quando acontecerem as 6 rodadas. Agora, se por acaso algum jogador ficar sem carta nenhuma, o jogo encerra-se automaticamente. Esse jogador, obviamente, declarado perdedor. Aquele que estiver com a maior quantidade de cartas na mão é o vencedor. Bom, pessoal, para terminar o vídeo, você deve estar se perguntando por que do nome Gauss 101. Então, esse nome ele surgiu, ele foi inspirado na lendária história do matemático Carl Friedrich Gauss, que viveu aí no finalzinho do século XVIII, meados do século XIX, em que ele estava numa sala de aula, né, como aluno, e a turma bagunçando, o professor pediu para que eles somassem de 1 até 100, para que o pessoal parasse de bagunçar e ficasse ocupado. Então era algo difícil de fazer, né? Somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até chegar em 100. E o Gauss teve a brilhante ideia e percebeu que se ele somasse os números extremos e fosse subindo os números menores e baixando os números maiores, ele ia ter sempre uma parcela de 101, que é exatamente o que acontece nas cartinhas do jogo. Então ele percebeu que era muito mais fácil multiplicar as 50 somas que ele encontrou ali por 101 e ele já chegou na resposta rapidamente. É isso que inspirou o nome do jogo, tá? Espero que você tenha gostado do jogo. Deixa um comentário aí, deixa o like se você gostou. Faz um comentário aí sobre alguma coisa do jogo, vai ser sempre muito bem-vindo, beleza? Um grande abraço.